Na Bíblia é proibido ter várias mulheres. Não pode, né? Isso era adultério. Só que o rei tinha. Na verdade, você tem todo um contexto de legislações no Antigo Oriente que falavam a respeito das possibilidades e da poligamia, né? Quais eram algumas das possibilidades? A primeira delas era quando a mulher não podia conceber filhos. E aí, A serva, né? ou a concubina, ou ele podia tomar uma outra segunda mulher. Ele podia tomar algumas mulheres, podia tomar uma segunda mulher, etc. Aconteceram alguns casos, a gente não tem narrado disso, mas eu tenho certeza que aconteceram casos em que o problema era o homem, na verdade. Ele pegava uma segunda mulher, também não nascia nada, uma terceira e não nascia nada também. Eu não sei o que acontecia, eu acho que nesse caso ele morria sem descendente, né? Não existia uma previsão, pelo menos nos códigos que eu conheço, não existia uma previsão para que a mulher tomasse um segundo homem, então, fosse entregue a um homem para conceber, a não ser quando o homem morria e ela era entregue ao irmão para que levantasse uma descendência para ele. É chamada lei do levirato, né? E existia um outro caso que eram os reis. Os reis podiam tomar mulheres, mas não era por interesse sexual, não era por interesse romântico, nem nada disso, era por interesse da nação. E não era em Israel era proibido, na verdade. Interesse da nação? Porque o casamento era uma aliança. Então se tomavam várias mulheres, dificilmente se casavam com alguma mulher do próprio povo. A primeira esposa geralmente era uma mulher do próprio povo. Era alguém da própria nação. As outras eram todas filhas de outros reis que se entregavam entre elas, que faziam alianças entre eles. Por isso que Deus fala assim lá em Deuteronômio: o rei não multiplicará para si cavalos nem mulheres. Cavalos porque ele confiaria na máquina de guerra, e mulheres porque ele confiaria nas alianças. Todo rei de Israel deveria confiar somente em Deus para ganhar as suas vitórias. Só que aí você vai ver posteriormente que não é isso que acontece. Você vai ver Davi resolve ter um harém. Ele não tinha um harém, ele tinha algumas mulheres. Não era plano de Deus. Não era plano de Deus e era contrário à legislação. Aí alguém vai dizer: mas Deus chamou Davi de segundo o homem segundo o coração de Deus. Não nisso, né? E Deus não tirou as consequências dos seus atos. Ele tomou para si Betseba, matou Urias e perdeu o filho. E ele perdeu vários filhos. Davi teve 16 filhos. Teve 19 filhos, melhor dito. 19 filhos. Quase todos, e muitos deles morreram. Mas você acha que é em consequência disso? Em consequência dos pecados de Davi. E você pega, aí vamos olhar, por que eu sei que é em consequência? Vamos olhar para alguns outros casos do que aconteceu anteriormente, por exemplo. Jacó tocou, não foi por causa dele, né? Ele queria Raquel e Labão deu Leia. E ele queria Raquel. Ele tomou as duas. Só deu problema posteriormente. Os filhos, o filho de um não gostava. Aí descreve, por exemplo, Jacó tem um filho chamado José. Jacó não havia tomado apenas Leia e Raquel, também teve filhos com Bila e Zilpa, as concubinas. E aí você percebe, no início da história de José, lá em Gênesis 18, Gênesis 28, na verdade, Gênesis 32, ele começa dizendo assim: essa é a história de Jacó. Estava terminando a história de Jacó. José era um jovem. Quando tinha 17 anos, ele gostava de andar com os filhos de Bila e Zilpa e levava maus relatórios deles para o seu pai. Ele era fofoqueiro. E você começa a ter briga entre os irmãos. E os irmãos não gostavam de José, os irmãos, etc. Os irmãos que eram filhos de Leia não gostavam de José, que era o único filho de Raquel. Às vezes você coloca José como uma figura pura. Não era, ele era fofoqueiro. Pavãozão, né? Se achava o máximo, tudo, né? Aí você percebe, por quê? Se eles fossem filhos da mesma mulher, teria briga? Com certeza teria. Mas não teria inveja que chegou ao ponto de matá-los. Deus tinha um plano com isso, Deus transformou o plano, né? Aí você pega Salomão, homem que teve, de acordo com a leitura tradicional, 700 mulheres, 300 mulheres, 700 concubinas. A leitura talvez uma mais precisa do texto, seja 30 mulheres e 70 concubinas, né? 30 e 70, uma leitura mais possível do texto. Tem um sinal em hebraico que ele pode ser tanto um zero quanto pode ser um sinal de pontuação. Então porque geralmente a gente conhece por 1000 mulheres. Por 1000 mulheres, né? 1000 mulheres. Isso é Lord Krishna, ele teve 16 mil mulheres, Krishna, né? Mas você pega Salomão ele começa a ter tanto problema que ele se afasta até de Deus. Ele constrói templos, ele multiplicou os templos, um para cada deus das esposas que ele teve. Por influência de tantas esposas. Exatamente, e aí ele se afasta de Deus a ponto de ser dominado pelo desejo das mulheres, que alguns interpretam que ele se entregou ao homossexualismo, né? Não, eu não vejo dessa forma, eu acho que não é isso. O texto, na verdade, está dizendo que ele não tinha mais vontade própria.
as mulheres mandavam, ele fazia. Mandava, constrói um templo pro meu Deus, sacrificar sacrifícios humanos e outras coisas. Destruição. Né? E, assim, e aí você vai vendo, esses são os exemplos mais clássicos de reis que desobedeceram a ordem divina. Davi e Salomão. Né? Porque posteriormente a gente não vai ver tantos dos reis fazendo isso, né, na história de Israel.